Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje é do Espírito Santo, mas reside em Nova York desde 2014, onde atua como atriz e produtora cultural. Por causa de seu belíssimo trabalho, já conquistou prêmios e um lugar de muito destaque na nossa comunidade brasileira residente aqui nos Estados Unidos. Hoje vamos conhecer mais sobre a trajetória de Alana Rosa. Confira. Robert Talks. Seja muito bem-vinda, Alana Rosa. Ai, muito obrigada. Com essa introdução aí, eu me sinto assim, muito feliz. Obrigada. Olha, é um prazer tê-la conosco e essa entrevista aqui foi uma entrevista tão namorada, gente, vocês não têm noção, mas deu certo. As agendas bateram e hoje é o dia em que nós vamos aqui abrir para vocês esse livro da vida que nós temos a responsabilidade diária em escrever bons capítulos. E hoje, minha querida, o capítulo da sua vida, o livro da sua vida hoje vai ser aberto para todos nós. Uau! Então, vamos fazer uma viagem ao passado. Começa contando para gente quem é, né? Quem é a Alana Rosa? Como foi a infância dessa mulher que hoje brilha nos palcos de Nova York? Então, foi uma infância muito simples, né? Eu venho de uma família simples, do interior do estado do Espírito Santo. Nasci em um vilarejo e fui criada em outro vilarejo entre a divisa de Minas com o Espírito Santo, entre Mantena com Barra de São Francisco. Então foi uma infância muito simples, comum, como a maioria das crianças, brincando no meio de bichos, tomando banho de rios, escondido dos pais, coisa de criança, assim, daquela época, né? Mas desde muito cedo, essa criança era muito inquieta, né? Sempre fui muito inquieta. Hoje eles dão vários nomes para isso, né? TDAH, hiperativismo, mas na época não se dava. Enfim, eu fui muito inquieta aos 7 anos, né? Que eu fui para a escola, naquela época a gente ia para a escola tardio, lá no interior, né? Eu fui alfabetizada com 7 anos de idade. E a minha professora percebeu muito cedo que eu tinha um estado criativo, assim, sabe, muito aguçado. E ela começou a me colocar em atividades criativas. A minha primeira performance, eu tinha 7 anos, estava sendo alfabetizada, e ela foi ensinar o A, E, I, O, U para nós e colocou para a gente fazer uma pequena performance. Minha mãe era costureira e ela me deu o I para fazer a performance do I. Apesar de eu chamar Alana, ela me trouxe o I. Aí, minha mãe costureira fez um chapéuzinho para mim, que era o chapéuzinho do I. E era um versinho que eu não me lembro agora, não tenho como lembrar, mas eu me lembro que quando eu terminei o versinho, sabe assim, eu fui extremamente performática, tirando aquele chapéuzinho e gritando sobre o I. Ali, a professora percebeu que não era uma criança comum, assim, né? Que era uma criança um pouco extravagante. E começou a me dar várias tarefas de habilidades criativas e eu já comecei a criar grupinhos de teatro. Eu nem sabia o que era teatro, nunca tinha ouvido falar isso. Eu fui ter televisão, para você ter uma ideia, com 9 anos de idade. Então, e eu já criava teatro na escola, antes de ter televisão, antes de saber o que era isso. Então, é uma habilidade que veio realmente de mim. Era, sabe, um dom natural meu, né? E a partir daí é só história. Desse dom natural que foi descoberto muito cedo, né? 7 anos de idade, sendo alfabetizada, e com isso você já trazia essa diferença entre o meio em que você vivia
Como foi para você? Você falou, ó, aos 9 anos de idade, você teve acesso à televisão. Como foi para você, né? Quais foram suas fontes de inspiração para que você viesse buscar mais material e trazer isso aí para o seu dia a dia, para a sua vida escolar e descobrir no meio disso tudo que você era uma atriz autodidata, porque uma criança, para trazer toda essa performance e nunca ter tido contato, a gente chama o que é o autodidata, né? Que é o dom que a criança já nasce. Mas como foi para você no período desse trabalho acadêmico? Conta para gente as inspirações e esse trabalho acadêmico. Como foi? Então, na verdade, assim, toda a minha formação artística, ela é muito técnica, de pesquisas, de busca. Como eu era do interior, lá do Espírito Santo, eu não tinha acessibilidade a muita coisa, né? Uhum. Eu sempre fui muito limitada à acessibilidade. Eu acho que é isso que me trouxe, inclusive, a viver em Nova York depois de adulta. E mas assim, muito curiosa, né? Aquele sangue nos olhos, aquela curiosidade pela vida. Então, comecei muito cedo a buscar informações, ler livros. Na época, a televisão tinha um programinha chamado Carrossel, sabe? O primeiro carrossel da televisão Tupi, da extinta televisão Tupi. Então, aquilo, né, me inspirava muito. E aí veio aquela novela O Profeta, e Aham. tinha a Beth Goulart, que era filha da Anissete Bruno, a mãe e a filha trabalhavam na novela. E aquilo era minha inspiração na época. Eu assistia aquilo e depois eu ficava reproduzindo as cenas, assim, achava aquilo fabuloso. Enfim, e aí cresci e fui, né, estudar e fazer outras coisas, casei muito cedo, mas sempre buscando informações. Fui trabalhar como educadora numa escola pública e trabalhar com teatro. E comecei a viajar o Brasil, participando de festivais de teatro, fazendo workshop. Eu fiz workshops com vários mestres do teatro brasileiro, Aham. mundo afora, sabe? E aí isso me levou além fronteiras. Eu fui para Londres, eu comecei a viajar e buscar, né, essas informações, esses workshops, e tive a oportunidade, o privilégio de estudar com vários mestres, Hum, muito bom. mundo afora, entendeu? Mas assim, eu não fiz uma faculdade de arte cênica. Na verdade, eu entrei em 3 faculdades e não terminei. Olha a inquietude do ser. Eu comecei pedagogia, 1 ano eu percebi que o negócio não era para mim. Falei: "Não, não é", apesar de eu ser professora, eu falei: "Não". Fui para letras. Não. Comecei história. Não. Por quê? Porque se para mim a faculdade era um sistema que ela me aprisionava, em vez dela me dar a liberdade de criar. Bom, enfim, aí fui ser livre. Aí comecei a fazer teatro mesmo, estudar e pesquisar e ler, enfim. E toda a minha formação foi essa. Eu só vim fazer uma graduação, para você ter uma ideia, finalizar agora, recente, que eu fiz uma graduação em terapias integrativas, porque o meu teatro, ele sempre teve uma pegada terapêutica. Eu costumo dizer, Jorge, que o teatro, para mim, é o que me salva. Ele é a ferramenta que eu tenho de me comunicar com o mundo, de me expressar, de me sentir pertencente a alguma coisa. Então, o teatro, ele é, na verdade, a minha essência. Então, ele que me trouxe até aqui, sabe assim, por eu ser diferentona, entendeu? É quase inadequada a alguns sistemas. Então, foi o teatro que veio me conduzindo de alguma forma, Uhum. né? Então, eu sou bem atípica, sabe, em alguns aspectos. E é isso, assim, toda essa formação foi de curiosidade, foi de busca, de fazer workshops, de cursos, leituras, práticas, criando grupos de teatro. Eu fui diretora de cultura por 8 anos, numa cidade chamada Mantenópolis, no estado do Espírito Santo. Aham. Uma cidade
que nem se ouvia falar em cultura na época. E ali eu criei um festival, que esse festival teve 6 edições: dança, teatro e artesanato, entendeu? Então, assim, onde eu estava, eu levava essa arte. Onde eu estava, eu criava. Eu acabei criando 2 grupos nesse município, 2 grupos de teatro. Fui diretora de cultura, diretora de teatro, entendeu? Eu fiz muita coisa, assim. Eu não sei se eu estou falando muito. Não, ótimo, isso tudo ótimo, maravilhoso. Agora, para o nosso público conseguir, né, compreender mais todo esse processo. Porque você começou falando na entrevista da menina inquieta, a menina que é diferente, que era completamente diferente de tudo que todo mundo poderia esperar. Vinha você e fazia algo que as pessoas falam: de onde surgiu isso? Exatamente. O que está acontecendo neste momento? O que essa pessoa, né? Essa adolescente é tão expansiva, ela é tão expressiva com tudo. Com isso, a gente vem de uma época que, na verdade, não existia nem a palavra bullying. Não. Atrás, ainda mais você relatando que vem do interior. Como foi para você naquela época Uhum. o se encontrar, o autoconhecimento, que tudo na nossa vida é um processo. E tudo que é diferente é motivo de chacota no meio que a gente vive, né? Então, como foi para você esse processo de trazer muitas ideias e, ao mesmo tempo, ser muito julgada por ser diferente do meio que você vivia? Conta pra gente esse processo, né, entre a criança, a adolescência e também a fase adulta. Como foi isso aí para você? Imagina quantas Alanas neste momento estão assistindo. Nós estamos aqui falando com brasileiros cidadãos do mundo. Então, o programa, onde tem brasileiro, né? O programa chega. Imagina na cabeça dessas crianças e adolescentes, neste momento, assistindo o programa e dizendo assim: nossa, um dia eu quero ser igualzinho a essa mulher que faz toda a diferença em Nova York, porque eu sou diferente e tenho a dificuldade de me aceitar. Como foi a Alana, o processo da aceitação da própria Alana? É Alana vezes Alana. Conta pra gente. Então, é uma boa pergunta, assim. Realmente, naquela época era muito mais complexo que agora, né? E realmente eu enfrentei muitos desafios. Mas tem uma coisa muito interessante em mim, que eu sou uma pessoa de muito autoestima. E eu nunca me deixei afetar pelo que os outros pensam ao meu respeito. Porque, assim, desde muito cedo eu entendi quem eu era. E isso é uma loucura, parece, né? Mas eu entendi muito cedo quem eu era. Eu percebi muito cedo que eu era uma pessoa diferente. E para mim estava tudo bem ser diferente. Eu nunca tive problema com a minha diferença, sabe? E claro que você enfrenta desafios, você escuta coisas desagradáveis, você vê olhares estranhos. Eu simplesmente tratava aquilo como algo assim, fazia parte da realidade que a gente vivia, entendeu? Porque eu também via outras crianças sofrerem por terem uma deficiência ou por terem cores diferentes. Então, assim, eu sabia desde cedo que o mundo não era um lugar assim tão bonzinho, sabe? Que a gente ia viver entre essa realidade do bem e do mal o tempo inteiro. Uhum. Então, realmente, eu sou uma pessoa de muito autoestima. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É simples. O que você está deixando aqui para o nosso público é que está tudo bem, o que é diferente, e fazer é isso, fazer a diferença num meio muito normal e chamar toda a atenção, deixar a mensagem e
contanto que a mensagem, né, seja uma mensagem que sirva de fonte de inspiração para quem está ali absorvendo, isso é fantástico. E uma coisa interessante também é uma pergunta: o que é ser normal? No mundo que é extremamente, né, crazy. O que é ser normal? Pois é, de repente, né, a gente é isso. O que é ser normal? Até as pessoas mais tradicionais, elas não são normais. Essa que é a pura realidade. Todo mundo carrega, né, essa loucura, a vontade de. Só que tem algo que chama muito a atenção, vamos dizer, né, até mesmo na área da psicologia. Quando a pessoa é muito extrovertida, ela costuma, sim, né, inibir o meio em que vive. É Perfeito. ponto. As pessoas tradicionais não querem mostrar que também tem esse senso de loucura e que também pode fazer a diferença. Isso leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. É uma Uhum. questão do autoconhecimento, algo que a gente fala muito no período das entrevistas. E quando a gente pergunta, né, pro entrevistado do dia, quem é você? E a pessoa demora um tempo para se autodescrever. Passa um filme na cabeça da pessoa e há pessoas que também não se conhecem e falam: olha, não sei quem sou eu. E olha, como é um presente, você muito cedo já teve, né, essa oportunidade do autoconhecimento, mesmo com todas as dificuldades. Você sorria para a dificuldade, aplaudia o empecilho e falava o quê? Eu posso mais do que isso que está acontecendo comigo. Com tudo isso, você viajou para vários lugares e teve a oportunidade na escolha de que país você queria realmente residir e você escolheu os Estados Unidos. Em 2014, você vem para cá e, com a cara e a coragem, você começou a escrever novos capítulos do seu livro da vida. Como foi para você esse processo, esse choque cultural em chegar em Nova York, totalmente diferente do Brasil? Idioma, a gente fala, gente, olha, é diferente em tudo. O idioma, a geografia, a lei, o processo cultural. E como foi para você, Alana, esse choque cultural em um país completamente diferente do nosso, e você com toda essa vontade aí de vencer e mostrar para o mundo quem era a Lana Rosa? Fala um pouco disso para a gente. Então, é claro, né, que quando você chega num país como esse, ainda mais aqui em Nova York, né, é, quando você chega, é realmente algo assim: "Opa, onde que eu vim parar, né? E agora, o que que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ser forte, corajosa, criativa e ir em frente", né. Mas assim, é o que eu te disse, eu tenho uma facilidade de adaptação muito fácil. Uhum. Eu sou assim, eu vou para o Nordeste, por exemplo, lá para Caatinga, eu ando no meio do povo da Caatinga como se com 2 dias que eu tô lá, parece que eu já sou da Caatinga. Aham. Eu tô nos grandes centros urbanos, com 2 dias que eu tô nele, parece que eu sou daquele lugar. Então eu tenho realmente essa habilidade de me adaptar rápido. Eu sou muito uma metamorfose ambulante. Eu sou borboleta. Sabe, eu sou borboleta. Então, assim, aliás, é o meu bicho preferido. Então,
eu me adapto. Agora, desafios são muitos, né, a gente sabe disso, não vamos negar. Vim para um país que você não fala a língua, que você é tudo muito diferente. Agora, uma coisa muito interessante na minha personalidade também, é que eu sempre carreguei comigo bom senso. Uhum. Apesar de eu ser uma pessoa muito diferente em alguns aspectos, eu sou uma pessoa que eu tenho bom senso. Eu tenho um comportamento que eu sei chegar e sair. Uhum. E, aliás, eu saio melhor do que eu chego ainda. Porque às vezes eu chego, por ser muito espontânea, parece que, tipo, como você disse aí, né, assusta um pouco, Ah. né? Ou intimida um pouco, assim, talvez, não sei. Mas quando eu saio, eu realmente mostro quem eu sou. Então, eu sei. Ah, Hã? deixa a marca. Eu sei chegar e sei sair, e eu tenho bom senso, eu sou uma pessoa muito respeitosa com a natureza, com a vida, com as pessoas, com a sociedade da qual eu estiver pertencendo. E é muito legal, porque assim, eu percebo que por onde eu passo, eu tenho feito essa análise, eu deixo rastros muito bonitos, que são rastros, sabe, de quem planta beleza no mundo em desacerto Uhum. através da minha arte. Então, todos os lugares que eu vivi, todos os lugares que eu fui, todas as pessoas que eu conheci, eu deixei algo bom. Eu nunca deixei nada negativo a meu respeito. Entende? Sempre foi esse lado criativo, de pessoa que recita poesia, que improvisa, que faz performance, que dança butô, que faz teatro e que alegra de uma certa forma ou que traz reflexão a partir da minha arte. Então, eu tenho orgulho disso, tenho muito orgulho disso. E tem que ter orgulho disso. É por isso, com tudo isso que você faz, você é uma mulher reconhecida, respeitada e muito aplaudida por um público Obrigada. nacional e internacional, minha querida, Obrigada. né? Você em 2000, lá no Brasil, você fazia já todo esse movimento artístico. Você chega aqui, faz toda a diferença. Em 2015, você recebe o prêmio de melhor atriz pela Brazilian Press Award, com a atuação do Beyond Fashion. Em 2017, você recebe também o troféu Os Notáveis, né, pela Brazilian Community Heritage Foundation. Foi incluída aí no livro Botô, Creating, foi incluída no livro Botô também, né, pelo Instituto Botô de Nova York. Com tudo isso, né, com toda essa arte, essa expansão, o ponto é chegar nos Estados Unidos, mostrar para a comunidade brasileira que você tem muito material, encontrar o seu lugar numa cidade que respira cultura, porque a gente sabe que Nova York é andar nessas ruas e saber que tem uma história que está sendo contada. Não há uma rua em Nova York que não tenha uma história e que não traga para a gente uma fonte de inspiração, Verdade. sabe? Nova York, né? No meu modo muito vulgar em dizer, a gente pode dizer que é um esperma cultural. Verdade. É o modo vulgar de escrever. Então, com isso, né, a gente sabe que é uma mistura cultural incrível, tanto de pessoas que não são brasileiras, como uma mistura cultural com brasileiros que vêm assim, de vários estados do nosso Brasil, que também é muito grande. E com isso, todas as pessoas estão tentando o quê? Buscar o seu lugar de felicidade nesse sol que brilha para todos. É Mas verdade. consciência que todos nós brilhamos no momento certo é o mais complicado na nossa vida nos Estados Unidos. Você Yeah. sabe que é complicado. Yeah. Como foi para você
né, se ver sendo indicada para uma premiação, recebendo um prêmio, tendo seu nome citado nos jornais brasileiros, sentando em outros programas de televisão para falar para outros brasileiros e americanos e pessoas de outras nacionalidades de onde você é e quem você é e o orgulho de ser brasileira e representar muito bem a nossa comunidade. Como foi isso para você e como é, na verdade, isso para você hoje? Então, primeiro eu preciso voltar um pouquinho atrás, porque quando eu cheguei aqui, o primeiro espaço que eu encontrei foi a Biblioteca Brasileira, né? Pesquisando, encontrei a Biblioteca Brasileira. Na verdade, eu encontrei a Casa do Brasil, que era com o Benito Romero, não sei se você conheceu o Benito, né, que já se foi, que era um querido, aliás, foi a primeira pessoa que me abriu a porta aqui. Né? Através dele, eu consegui fazer 2 workshops de teatro para a comunidade, enfim. Aí conheci a Biblioteca Brasileira. Lá eu conheci o Antônio Oliveira. Uhum. A partir dali que eu conheci o Antônio, a gente fez uma parceria muito grande, eu e ele, porque artisticamente a gente tem uma ligação muito forte. E com o Antônio a gente começou a fazer arterice em todos os lugares. O Antônio criou um projeto em 2014 chamado Beyond Fashion, né? E esse Beyond Fashion ele acontece anualmente. E eu fui a primeira performance dele dentro desse projeto, que acontece ali entre a 38 com a 7ª Avenida, que é uma vitrine no Garment Street, e a gente faz várias performances nessa vitrine. Então, na verdade, minha história toda começou ali, com o Antônio Oliveira, e também com o Benito e também com a Biblioteca Brasileira. Então, dentro da biblioteca, eu comecei a fazer várias atividades, recitar poesia, fazer pequenas performances. Com o Antônio, eu vim para a vitrine, comecei a fazer as vitrines, e aí o meu nome foi indicado, né, para esses prêmios a partir daí, a partir desses trabalhos que eu comecei a desenvolver. E também, assim, eu sempre fui muito voluntária, né? Então, eu faço várias performances para manter na Global Care, por exemplo, né, na cidade de Newark. Me envolvi com Viva a Vida, que é uma outra ONG, que eu também desenvolvo projeto com eles. Então, assim, eu sou muito voluntária. Hoje, eu faço parte do Comitê de Arte e Cultura do Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu vou me envolvendo. Com isso, meu nome vai sendo indicado, as pessoas vão, né, conhecendo, sabendo quem eu sou, eu vou me envolvendo com a comunidade. E foi assim que tudo aconteceu. E é fabuloso, né? Porque você está dentro de Nova York. Eu sou do interior do Espírito Santo. Está dentro da cidade de Nova York. Receber esse reconhecimento, como estar aqui, por exemplo, com você, dando essa entrevista para você. Isso tudo realmente é muito gratificante. Né? É muito. Enche o coração da gente de orgulho, de alegria. Poxa, olha que bacana, né? Olha de onde eu vim. E eu sou muito grata a cada degrau. Sabe, assim, eu valorizo cada detalhe. Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a vida e todas as oportunidades que a vida me dá. Eu sou, assim, de um coração cheio de gratidão e observação. Então, estar aqui, por exemplo, dando essa entrevista para você, para mim é algo muito gratificante. Olha, que legal, entendeu? Eu nunca perco esse entusiasmo. Eu nunca perco esse brilho, sabe, esse reconhecimento de que cada degrau é muito importante para nós, imigrantes, nesse país, nessa cidade, que é o desejo do mundo inteiro, porque, querendo ou não, todo artista quer ter uma experiência em Nova York. Verdade. Pequeno ou grande. É verdade. Pequeno ou grande. Olha, com certeza é um prazer tê-la conosco e dividir com o nosso público essa vontade de viver, essa mulher que transborda a arte. E, gente, quer saber mais sobre a Alana Rosa? Fica na tela aí para vocês, né? Fica o Instagram dela para você que queira segui-la, quer entrar em contato com ela, fica aí, ó.
essa agenda eletrônica que é o Instagram, a gente disponibiliza na tela para todos vocês, para que vocês venham conhecer mais sobre quem é essa mulher que brilha por onde passa. A gente vai para um rápido comercial, mas não sai daí que a gente volta já já. Robert's Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que toda semana eu trago para você, nosso telespectador, história de pessoas que são fonte de inspiração, como a nossa convidada de hoje. Alana Rosa, atriz, produtora cultural e faz a enorme diferença com o seu trabalho na nossa comunidade brasileira e também chamando a atenção de outras mídias internacionais. Alana, vamos agora começar essa nossa segunda etapa do nossa segunda parte do programa, falando sobre os projetos. Você, além, né, de ser uma mulher que se doa muito às ONGs, projetos de ONG que acontecem nos Estados Unidos, fundações, essas non-profits que estão aí abertas, né, e você está sempre disposta a ajudar. Com tudo isso, a gente sabe que você também tem assim, projetos maravilhosos. Conta pra gente, né, desse projeto belíssimo que você e o Antônio Oliveira começaram na BEAR, né, na Brasília Endowment of Art. Conta pra gente como surgiu essa parceria e por que trazer para uma biblioteca, né, para uma biblioteca brasileira no coração de Manhattan, né, arte e chamando a atenção de várias pessoas, não só brasileiras, como pessoas envolvidas também com outras culturas que circulam em Manhattan. Conta pra gente sobre isso. Então, como eu disse anteriormente, né, a minha parceria com o Antônio foi desde que cheguei aqui, que eu conheci ele, inclusive, dentro da biblioteca, em um sarau. Mas aí agora, recente, na verdade, há muito tempo, desde que eu cheguei aqui, eu tinha vontade de produzir um festival de teatro solo. O que é um teatro solo? É onde um único ator em cena se apresenta, que a gente chama de monólogo, né? Uhum. E eu sempre quis produzir, porque eu venho também desse caminho do teatro solo através da Denise Stoklos, que é uma grande mestra e que eu tive a oportunidade de ter uma experiência com ela, enfim, né? Estudar com ela, enfim. E aí, eu e Antônio sempre
Sentamos, conversamos sobre isso, falei: "Antônio, eu quero muito produzir um festival", mas não é fácil, não é simples trazer uma ideia dessa, né, porque requer muita energia, muito recurso, muito tudo. E aí, a minha sorte, assim, que eu conheço muitos artistas e as pessoas, confiam naquilo que eu proponho, e isso é uma coisa também muito bacana. Então eu criei esse projeto e um amigo meu de São Paulo, Vinícius Piedade, que é um ator maravilhoso, internacional, me liga e disse assim: "Alana, eu estou indo para Nova York e eu queria fazer alguma coisa, eu não sei, aí na biblioteca e tal, com vocês". Aí eu falei: "Antônio, é hora. Vamos realizar o festival? Vamos colocar o festival em prática?". E, enfim, aí fiz uma curadoria de alguns trabalhos que eu conhecia, de alguns artistas, e a gente conseguiu reunir 6 apresentações, né, 6 artistas de performance e teatro, a maioria era brasileiro, mas tinha uma que não era brasileira, 1 ou 2 artistas que não eram brasileiros, não me lembro agora, e a gente convidou também, 2 cantoras sopranos para fazer a abertura desse evento. E foi muito lindo, porque, assim, apesar do espaço ser pequeno, né, e a gente não conseguir agrupar tantas pessoas que gostariam de estar lá, foi, assim, muito especial, porque realmente a biblioteca se transformou num palco de teatro solo. O nome do festival é Outbox New York Solo Performance. A gente conseguiu dar voz a artistas brasileiros e internacionais que trabalham com os seus espetáculos solos e autorais, que é esse o conceito do festival. Aham. Então foi assim, foi um sucesso. Recebemos um review maravilhoso da Angélica Walker. Enfim, e aí a Angélica, que também é educadora, né, dentro de um projeto do METS, deu um review maravilhoso do nosso festival. Enfim, o nosso festival foi um sucesso. Agora, a Lisa, que é diretora da Biblioteca Brasileira, juntamente comigo, a gente está buscando parceria com outros espaços para que a gente faça o festival já, de repente, num espaço um pouco maior, mas pela biblioteca. Por quê? Porque a gente não conseguiu atender todo o público que queria participar, entende? Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. E por isso que o Outbox a gente já está assim, ó, na expectativa do que vai acontecer para esse ano. Eu já tinha falado, olha, gente, isso aí é algo que tem que ser anual, porque teve uma repercussão maravilhosa, era todo mundo comentando sobre o festival e artistas que queriam participar ficaram de fora. Exatamente. Então, gente, olha, para você, artista, entre em contato com ela. Olha a responsabilidade, hein, Alana? Entre em contato com ela, venha se apresentar em Nova York, venha fazer parte do Outbox New York Festival. Vale a pena. E com isso, você tem a oportunidade, em mostrar para cidadãos brasileiros, cidadãos do mundo. Aqui você veio a Nova York e participando aí de um projeto muito legal. Um projeto feito por 2 pessoas muito competentes, pessoas que Obrigada. abraçam a arte, pessoas que amam o que fazem. É isso. Muitos perguntam, né? Ah, eu quero ser bem-sucedido. Gente, o sinônimo do sucesso é fazer aquilo que ama. A partir do momento Exatamente. que faz o que ama, nós somos seres humanos bem-sucedidos. Não é isso, Alana? Muito verdade. E eu me sinto uma pessoa abundante, próspera e bem-sucedida, porque eu faço o que eu amo, porque eu consigo colocar no mundo a minha voz através das minhas habilidades criativas. Então, assim, aproveitando, eu gostaria só de deixar isso no ar. Pessoas, não tenham vergonha de ser quem vocês são, sabe? Sejam homens, mulheres, enfim, não importa, sabe? Não importa de onde você veio, não importa a sua religião, não importa as suas opções.
Ponha no mundo a tua voz. A tua voz é importante, o teu ser é importante e, ao mesmo tempo, nós não somos mais importantes que ninguém. Nós somos como todo mundo e temos direito de expressar o nosso amor, a nossa liberdade e a nossa criatividade. Então, por favor, ponham no mundo aquilo que é belo, que é a sua essência. Muito bom! Por ela fazer isso muito bem, gente, eu vou para uma parte do meu programa, que agora eu vou ver se eu deixo a Alana Rosa, essa produtora, essa mulher que sempre encontra caminhos. Vamos ver se eu consigo deixar a Alana Rosa de saia justa. Vamos para o nosso bate-bola. Oh. É o bate-bola com a Alana Rosa. Vamos lá. Uma cor. No momento, amarelo. Um medo. Um medo da violência. Um lugar. Santa Teresa, no estado do Espírito Santo. Eu digo não para... Eu digo não para o ódio, eu digo não para violência. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria... Seria trazer mais paz, né? Se eu pudesse mudar algo no mundo, eu mudaria esse conceito de ódio, de deselegância com o outro, de falta de respeito, e traria mais respeito, mais harmonia para o mundo. Eu indico o livro... O Pequeno Príncipe! Uma profissão. A artista. Um gênero musical, Alana. Jazz. Jazz e soul. Se eu não fosse uma atriz, uma produtora cultural, eu seria... Uma terapeuta integrativa, que é o que eu estou querendo conciliar entre a minha arte e essas habilidades. Eu me defino uma mulher... Forte, corajosa, ousada e criativa. Família, para mim, é... A família é a joia mais preciosa do mundo. É o nosso conforto, né? O nosso aconchego, afeto. Deus em minha vida é... Fundamental. Minha amiga, nós começamos essa entrevista falando sobre aquela menina, Alana, lá do Espírito Santo, com sonhos, com vontades, querendo ganhar o mundo, ainda muito pequena, não tinha acesso à televisão, mas já naquela menina muito pequena, já passava na cabecinha dela, né? O poder de mostrar para o outro a que veio ao mundo. Olha que interessante. No decorrer dessa entrevista, nós falamos sobre esse processo em chegar em outro país e ganhar, né? Conquistar. A vida é uma conquista. Então, é conquistar o seu espaço em um país completamente diferente do nosso. Nessa conquista, vieram várias premiações. Com toda essa conquista, você desenvolveu um projeto com parcerias e esse projeto chamou a atenção de brasileiros e também de pessoas vindo de outras nacionalidades. E nesse louco programa, a gente chega num bate-bola. E nesse bate-bola, uma cor amarelo, a cor do ouro, a cor que vibra, né? Um lugar, Santa Teresa. Você diz não para todo esse processo aí de ódio, indiferença que existe no mundo. Você se define uma mulher forte, uma mulher corajosa
e que traz, com certeza, para a vida de muita gente que a conhece, essa esperança de um futuro melhor. E quando eu te dou aí essa palavra, né, a palavra Deus, você fala aqui o que é fundamental para a sua vida e é essa fonte de energia que movimenta esse mundo e que faz com que nós viemos deixar a nossa marca nesse planeta, né? Tão cheio de indiferenças, mas que a gente que a gente quer ser a diferença e deixar. Que tudo, né? Deixar essa mensagem, que tudo é possível a partir do momento que a gente acredita. E esse acreditar vem aí com uma chavezinha, que é só a gente colocar ali, ó, naquela tranca e abrir aquela porta da oportunidade para nós e para quem está chegando. Tudo isso, Alana, você faz com muita maestria. E é por isso, querida, que eu, a minha equipe, aplaudimos de pé, junto com o público que, sem dúvida nenhuma, quando você passa, chama a sua atenção. Esse público que é muito dividido nesse jogo da vida. Um público que se senta em duas arquibancadas. Uma arquibancada das pessoas que dizem não para tudo aquilo que você busca, e uma arquibancada que sentam pessoas que, quando você desenvolve um projeto, essas pessoas levantam e te aplaudem. Verdade. E esse aplauso chega muito forte, porque é o reconhecimento de uma mulher que saiu do Brasil sem muita oportunidade, mas ela soube fazer, ela soube escrever o seu livro da vida, contando capítulos positivos. E chega, né, numa entrevista como a nossa, o que a gente quer dizer para quem ainda sonha muito é: acredita, porque vale a pena fazer a diferença no mundo. E é isso que você passa para todos nós, que é possível, só basta acreditar. E é por isso, minha querida, que em nome da minha equipe eu te desejo mais sucesso e que essa força que rege esse universo, né, que essa espiritualidade venha sempre contribuir para a sua ascensão profissional. E que você possa continuar trilhando o caminho da arte e dando oportunidade para quem chega. Parabéns para você. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Desejo o dobro dessas suas palavras para você, para o seu programa, para a sua carreira, que também é uma pessoa que está aqui fazendo a diferença e buscando, né, trazer o melhor de você para o mundo. É isso que nós estamos aqui, essa é a nossa missão. Muitíssimo obrigada, muito gratidão. Obrigada à minha família, obrigada, sabe, a todas as pessoas que fazem parte do processo da minha vida, inclusive aqui em Nova York. Eu não poderia citar nomes porque eu levaria horas. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado. Fica aqui essa recíproca que é verdadeira. E é isso, gente. Para você que está aí do outro lado assistindo essa entrevista, eu sei que você queria mais. Mas o nosso tempo é curto, mas fica na tela a rede social da Alana Rosa para que você possa ter um contato maior com ela e vir a conhecer mais sobre esse trabalho magnífico que ela vem desenvolvendo dentro de instituições, ONGs, né, e com projetos maravilhosos, dando oportunidade para você, artista, vir mostrar também a sua arte. Desde já, Alana, muito obrigado e fico aqui com vocês. O nosso programa chega ao final, mas eu quero agradecer desde já a sua audiência. E toda semana é com muito prazer
que eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração, como a Lana Rosa. Muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.